Muito bem, queridos, depois de louvarmos ao Senhor, eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia agora na Epístola de Tiago, e eu queria ler com vocês a introdução dessa carta. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu quero uma porção pequena, para também trazer uma reflexão breve e direta ao nosso contexto. Nós temos vivido dias não tão fáceis, e a gente constata isso, assim, a gente está no contexto do nosso lar, mas privado da sociedade, privado de nosso ir e vir. E aí, como a gente encarar esses dias, como encarar as circunstâncias, como tirar proveito desses dias. Nós sabemos que passamos por provações e que as provações elas não são tão prazerosas, que elas trazem dor, aflição, elas trazem impaciência, elas trazem muitas vezes um senso de pesar para o nosso coração, mas esse texto vem nos fazer um lembrete, eu acredito que para mim e para você, de como nós devemos encarar as provações nas nossas vidas, e eu queria lê-lo nesta perspectiva, como um lembrete para as nossas vidas. Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa alma, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que acabamos de ler com temor, com reverência em nosso coração. E diante dela, o nosso desejo é que ela se descortine diante dos nossos olhos e o nosso entendimento conceba, Senhor, compreenda a aplicabilidade dela às nossas vidas. Temos vivido dias difíceis, Senhor, verdadeiras provações à nossa fé. E nós te rogamos nesta hora, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que compreendendo os princípios aqui revelados, nós possamos viver de um modo novo e que Te exalte em meio a tudo isso. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade de lê-la, pela oportunidade de abri-la livremente, Senhor, e poder, ó Deus, compartilhar online com os meus irmãos. Pedimos, Pai, na Tua infinita bondade, que o Senhor Deus fale ao nosso coração, ao coração do Teu povo, que ora está, ó Deus, conectado conosco pelo YouTube, Senhor. Tem misericórdia de nós, fala a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como bem dito, nós estamos vivendo esses dias que não são fáceis, e não somente esses dias, mas a vida comum, o dia a dia, eles são dias que normalmente vêm até nós situações difíceis e provações, situações que geram desconforto, que geram inquietação, muitas vezes frustração, e como lidar com tudo isso? As pessoas lá fora, elas fogem de situações assim, e quem é que busca situações assim? Quem é que gosta ou quem busca para si essas provações, essas situações externas que vêm trazer essa dificuldade, ou até mesmo com esse fim, de provar ao coração como é que nós podemos tirar proveito desses dias difíceis e dessas situações difíceis que chegam até nós. Olhando para esse texto, Tiago, ele nos ajuda a responder a este questionamento. A carta de Tiago, ela é considerada o livro de sabedoria do Novo Testamento, o Provérbios neotestamentário. Por muitos anos, no início dos tempos, a carta de Tiago foi vista com um pouco de desconfiança, porque não é um livro escrito por um apóstolo. Mas, no decorrer dos anos, ao tratar o conteúdo e as verdades por ela ensinada, a igreja foi tomando essa palavra e citando essa palavra como a própria palavra de Deus, assim como a temos hoje nas nossas mãos. A carta de Tiago provavelmente é o livro mais antigo, ou o escrito mais antigo do Novo Testamento. Ele deve ter sido escrito por volta do entre o ano 44 e o ano 61 depois de Cristo, visto que conseguiríamos identificar quem é o autor dessa carta. Desde a hora que nós conseguimos definir quem é o Tiago, é que nós conseguimos fazer essa datação e termos mais ou menos essa noção de quando essa carta foi escrita e podermos entender a linguagem usada por Tiago, as verdades por ele ensinada, o vocabulário por ele utilizado,
porque nós vamos perceber que a carta de Tiago, por exemplo, ela não aborda a discussão entre cristãos gentios e judeus, não vai abordar esses problemas, trata como se fosse só cristãos judeus que conheciam a lei da tradição judaica. É assim, nós já vemos na introdução, quando Tiago dirige a sua carta às 12 tribos que se encontram dispersas, então remonta a um período bem antigo do surgimento da igreja cristã. Esse Tiago, nós podemos nos perguntar, quem é Tiago? Visto que o nome é bem comum no período em que a carta foi escrita. O Novo Testamento menciona para a gente várias pessoas chamadas de Tiago. Eu não sei se você já prestou atenção. E é necessário a gente, quando se aproxima do texto, responder essas perguntas, a fim de procurarmos ter melhor proveito do escrito, melhor proveito das verdades reveladas e situá-las no tempo e no espaço. Então, nós vamos encontrar no Novo Testamento várias pessoas chamadas Tiagos. Por exemplo, você vai se lembrar quando está sendo dada a lista dos discípulos ou dos apóstolos de Jesus. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, um Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Noutra hora vamos encontrar a Tiago, filho de Alfeu, em Mateus capítulo 10, versículo 3. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 40, Tiago, chamado o menor. Depois nós vamos ver outro Tiago chamado pai de Judas, que não era Judas Iscariotes. Depois vamos ver o irmão de Judas, mencionado na carta de Judas, chamado de Tiago. Então são muitos Tiagos no Novo Testamento. Como nós podemos identificar quem é o Tiago, autor dessa carta? E não tem como nos aproximarmos da carta de Tiago sem nos fazermos essa pergunta e buscarmos uma resposta. Quem é o Tiago que escreveu essa carta? Essa carta ganhou o título, logo no primeiro século, de Epístola do Apóstolo Tiago, visto que existia aquela premissa que isso era válida a carta, o escrito se fosse apostólico. Então a igreja, para autenticar a carta, acrescentou isso ao título, dando autoridade a Tiago e reconhecendo a autoridade de Tiago. Mas não é um título canônico, é tanto que não está preservado para a gente. Nós temos o nome mais comum e mais aceito, que é Epístola de Tiago. Mas quem é o Tiago? Tiago aqui, nós não podemos considerá-lo como sendo Tiago, o filho de Zebedeu, visto que Tiago, muito cedo, a história dele é muito limitada, não tanto explorada na Bíblia. Então, não é um Tiago tão conhecido, ou tão aceito na comunidade cristã, ou tão citado na comunidade cristã. O Tiago, filho de Alfeu, é outro de igual modo, não tem uma história tão vasta ou explorada pelos escritos neotestamentários. O Tiago, o menor, nós vamos encontrar o martírio de um Tiago, logo em Atos, no capítulo 6, nós vamos ver um Tiago ser martirizado. Quem será o Tiago que escreveu essa carta? E aí, Judas, quando escreve a sua carta, ele se apresenta como irmão de Tiago. E essa inscrição nos aponta um Tiago que era amplamente aceito e conhecido no meio da cristandade. Nós identificamos Judas e o Tiago citado por ele como irmãos do Senhor Jesus Cristo. E que provavelmente este é o autor dessa carta, Tiago, o irmão de Jesus. Mas como assim Tiago? Tiago que não creu na pregação do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Nós temos esse relato em Marcos capítulo 3, por exemplo, Tiago, Judas e os irmãos do Senhor indo atrás dele para levá-lo à força para casa porque estava cansado ou como louco falando aquelas verdades. No entanto, nós vamos encontrar os irmãos do Senhor lá em Atos capítulo 1, versículo 14, juntos com os demais cristãos daquela época, no cenáculo, orando ao Senhor. E a pergunta que nós fazemos é, o que mudou a cabeça dos irmãos do Senhor Jesus Cristo? O que fez eles passarem da incredulidade à fé? E aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a indicação de que depois de ressurreto, o Senhor Jesus Cristo apareceu a Tiago. Apareceu a Tiago e com isso Tiago se convenceu e se converteu de que Jesus era verdadeiramente o Salvador e compartilhou seu conhecimento a respeito dele com os seus irmãos, e os irmãos de Jesus vieram à fé. Tiago, ele tornou-se um líder na igreja cristã, um líder na igreja em Jerusalém. Se a gente abre a nossa Bíblia em Atos capítulo 15, nós vamos ver esse mesmo Tiago liderando o concílio de Jerusalém e sendo reputado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 29, como coluna da igreja. Foi ele quem serviu como moderador naquela assembleia. E é esse Tiago que abre aqui a expressão Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como Tiago se apresenta é impressionante. Aquele que não cria, testemunhou a ressurreição, veio à fé, destacou-se no meio da cristandade, e ele poderia ter dito, eu sou irmão do Senhor,
para se apresentar em sua carta, ele podia ter se enchido de orgulho e tomado isso como um título para a sua vida, mas ao invés disso, ele usa o termo servo, com toda humildade, e apesar de ocupar uma situação ou uma posição de autoridade dentro da igreja, Tiago se apresenta como um servo, como um doulos, como aquele que não tem alternativa, aquele que não encontra prazer no outro caminho, a não ser servir a Deus e ao seu Senhor Jesus Cristo. Esse é o Tiago que escreveu a carta que estamos diante dela. Um Tiago que suportou as aflições da fé, suportou as provações da fé. Tiago é testemunhado que era um homem piedoso, por escritos do primeiro e do segundo século que testemunham a fé de Tiago. Alguém que costumava orar bastante, era muito piedoso, a ponto de seus joelhos serem calejados e ficar conhecido como Tiago, joelho de camelo, pela piedade e pelo zelo com o qual vivia a sua vida de oração. Numa carta, é interessante, além de identificarmos o autor, também os seus destinatários. E o versículo 1 nos ajuda, depois de nos apresentar o seu autor, Tiago, servo de Deus, sem nenhuma pretensão de tirar proveito do seu laço de proximidade com o Senhor Jesus Cristo, mas ele vê mais proveito em ser o seu servo. Ele também dirige a sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago prova aqui toda a sua tradição judaica e toda a influência da cultura em que ele vivia, e Tiago dirige a sua carta às 12 tribos, as 12 tribos que se encontram espalhadas entre as nações. E aqui me ajuda a situar o contexto da carta de Tiago. Tiago escreve num período em que os cristãos estavam espalhados entre as outras nações. Ele escreve no período da diáspora. Os cristãos se encontravam debaixo de perseguição, logo no início na quarta, vamos dizer assim, nos anos 40 do primeiro século, quando explode ou eclode a primeira perseguição à igreja. Nós lemos relatos disso em Atos, capítulo 7 e capítulo 8, quando Estevão é apedrejado, e os cristãos então se espalham por todo o império, e é dito ali que por onde eles passavam, eles pregavam a palavra por onde eles passavam, mas eles estavam espalhados por todo o império, debaixo de perseguição, sofrendo vários tipos de oposição. Então, Tiago se dirige à igreja nesse contexto de opressão, de perseguição, e dentre outras coisas que aqueles cristãos passavam, eles passavam por grandes provações que alcançavam não só o nível social ou econômico, mas até mesmo as suas vidas estavam em risco por nutrirem e afirmarem uma fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes passando por várias provações, e as provações eram tantas que se tornavam até em tentações, que eles eram tentados a abandonar a sua fé por causa da pressão, por causa do espólio por parte do império, por todas as dificuldades, além das provações de sermos humanos, das enfermidades, da fome, da miséria, da dor. Eles suportavam a perseguição do império. É nesse contexto que Tiago escreve e dirige palavras a uma igreja que estava espalhada. E Tiago então procura, como um pastor, tratar o coração daqueles irmãos, no meio daquela angústia e toda aquela perseguição. Tiago começa de forma abrupta o conteúdo da sua carta. E Tiago visava tão somente trazer consolo e orientação para a igreja no meio daquelas provações. A saudação de Tiago, ela foge ao modelo de todas as outras cartas. Depois de dirigir as 12 tribos que se encontram na dispersão, Tiago diz: saudações, somente seguindo o modelo tradicional da cultura greco-romana logo no primeiro século. Ele ainda não havia desenvolvido aquela forma cristã de saudar, porque era muito embrionária a igreja naquele contexto, provavelmente a primeira carta escrita. Paulo já saúda de um modo diferente, desejando graça, paz, mas Tiago sauda de um modo comum. Ele diz saudações. E como ele começa abruptamente essa carta, também ele termina. Diferente de todas as outras cartas do Novo Testamento, nós não vamos encontrar em Tiago uma saudação final ou um rumo para uma conclusão. É abrupto também o fim de sua carta. E Tiago já começa a carta de um modo bem interessante, se juntando àqueles irmãos, se identificando com aquele grupo a quem ele escreve, e ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E é diante desse contexto ora exposto que eu queria convidar vocês a pensarmos juntos nesta passagem sobre o segundo tema: ressignificando as provações.
É isso que Tiago leva para aqueles irmãos, porque quem está sofrendo, está angustiado, está cabisbaixo, está sem expectativa no seu coração. Tiago vem lembrar a esses irmãos, e eu queria trazer esse lembrete para a gente aqui nessa noite também, de que aqueles que têm ao Senhor, aqueles que se identificam com Cristo, eles têm uma perspectiva diferente das situações difíceis, adversas, das provações. Como aqueles irmãos estavam considerando as provações? Essa pergunta que Tiago começa respondendo, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Ao ouvir essas palavras, nós podemos pensar num pastor insensível, num líder que está ali protegido em Jerusalém, que não está sofrendo nenhuma opressão, enquanto que os crentes estão sofrendo e dispersos, e ele vem com uma pregação que não se conecta com a realidade. Alguns podem interpretar dessa forma: como alguém pode me pedir para me alegrar no meio de uma situação tão conturbada, tão complicada, tão adversa, tão difícil? Mas Tiago, ele não é esse pastor distante. Pelo contrário, Tiago ele se conecta com aqueles irmãos, dizendo: meus irmãos, meus companheiros. E esses irmãos aqui não era simples ideia daquela conotação estatal de irmãos da mesma pátria, mas eram irmãos da mesma fé, alguém que estava compartilhando as mesmas crenças, as mesmas convicções, debaixo da mesma opressão. Afinal de contas, Tiago estava em Jerusalém quando Estevão teve a sua vida minada, roubada, tirada por apedrejamento. Tiago também estava passando pelas mesmas aflições. Ele não estava protegido em Jerusalém, mas ele está chamando aqueles irmãos a ressignificarem ou a avaliarem de um modo diferente aquilo pelo que eles estavam passando. Porque, afinal de contas, quando Cristo transforma as nossas vidas, Ele transforma as nossas perspectivas. E é isso que Tiago está pedindo aos irmãos para fazer, para olhar para as provações de um outro ponto de vista. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Tende por motivo, essa expressão tende por motivo, o termo usado no original, ele pode ser traduzido por considerar. Considere, é um termo financeiro que significa avaliar, contar. Tiago está exortando os seus leitores a considerar as provações motivos de grande alegria. O cristão deve ver a mão de Deus em todos os aspectos da vida, e Tiago estava chamando a atenção deles para isso. Para não olhar para as provações numa perspectiva meramente material e ficar angustiado porque está privado de algumas benesses, de alguns benefícios, ou por medo de uma falência ou de um prejuízo material. Tiago não quer olhar para aquela situação por uma perspectiva meramente emocional. E as pessoas estão tristes ou cabisbaixas, e supervalorizar essa tristeza e supervalorizar os sentimentos do seu coração. Tiago está chamando a atenção para o que orienta o nosso coração e a nossa mente. Tiago diz: avalie essa situação numa outra perspectiva. Ele diz: conte essa situação por outro caminho. Considere de um modo diferente isso que vocês estão vivendo, isso que vocês estão passando. Tiago diz: tenha por motivo, ou considere como razão de alegria o passar por várias provações. Porque o cristão, ele conhece, ele sabe que as provações fazem parte da sua fé. Eu não sei se você lembra disso, mas o Senhor Jesus Cristo não deixou ninguém alheio ou à toa. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas diz: tenham bom ânimo. Nós vamos ver Paulo dizendo que quem quer viver sinceramente a sua fé vai sofrer perseguição, ou estará sob provação, ou sob situação difícil. Nós vamos olhar para o início da história da salvação, lá para o Antigo Testamento, e nós vamos ver aqueles heróis da fé tendo sua fé provada, a sua vida colocada em situações difíceis e adversas, e Deus querendo ensiná-los e mostrar a eles que há um proveito em tudo isso. É interessante que nós só percebemos que há um motivo para se alegrar depois que as provações se findam e passam. E aí nós, de fato, dava para ele ter encarado de um outro modo, passado por uma outra perspectiva. Então Tiago está antecipando isso, querendo que os irmãos não se aflijam, não se angustiem, ou não se entreguem às angústias, mas que considerem aquela situação, que avaliem aquela situação por um outro ponto de vista, reconsiderem a situação que vocês estão vivendo e avaliem a situação que vocês estão vivendo. O cristão, como eu disse, ele precisa ver, ele deve ver a mão de Deus em todos os aspectos da vida, não são somente nas horas de bênçãos, não são somente nas horas que as coisas estão acontecendo com facilidade e rumando com a agilidade na vida. Mas nós devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que concorrem com as palavras de Tiago, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Tiago está desafiando aqueles irmãos a considerarem aquelas circunstâncias como circunstâncias que trarão proveito
para a sua fé, circunstâncias que contribuirão para o seu crescimento, para a sua maturação, para o seu progresso na fé. É interessante olhar as palavras que se seguem, porque ela me desafia a uma nova pergunta. Não somente como consideramos as circunstâncias, mas nas circunstâncias que nós consideramos, o que nós sabemos. E é interessante que ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago, ele chama a nossa atenção que uma das razões para a gente ter um motivo de alegria no meio das provações da nossa fé, as provações da nossa vida, é o que nós conhecemos. E nós não podemos nos esquecer, na hora da provação, que nós sabemos. O verbo saber aqui é como se fosse a palavra-chave dessa passagem. O crente sabe que as provas que suporta não chegam até ele por acaso, que as provações, elas têm um proveito, elas têm um objetivo, Deus tem uma intenção em cada uma delas. E um crente, ele acredita que tudo chega a si pelas mãos de Deus. E aqui eu vou ser repetitivo. Nós sabemos quem é o Senhor. E Tiago quer que aqueles irmãos saibam quem é o Senhor e que Deus tem um propósito no seu modo de agir. Deus tem um propósito em cada situação que nós vivemos. Nós não acreditamos num Deus ausente, nós não acreditamos num Deus distante, nós não acreditamos num Deus alheio, porque nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos que Deus é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que ordena todas as coisas visando um fim proveitoso, como as palavras de Paulo reafirmam isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque Deus tem um propósito santo em cada uma das coisas. Então nós temos ciência e nós sabemos que nós temos um Deus cuidadoso. E nós sabemos que cada situação que chega até nós, elas vêm das mãos de Deus, porque afinal de contas, nós cremos na soberania de Deus. Nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que sustenta todas as coisas, a um Deus que não é tomado por assalto, a um Deus que não é surpreendido pelas circunstâncias, pelo contrário. Quando eu li as palavras do Salmo 139, eu reafirmo no meu coração a sapiência de um Deus, o conhecimento santo. Nós vemos um Deus que age e tem um propósito em cada coisa e que ordena todas as coisas e que Ele mesmo está conduzindo a história para que a vontade dEle se realize. Então Tiago lembra o que nós consideramos ou como nós consideramos essas circunstâncias que nós temos vivido. Nós consideramos apenas como um acaso, como situações que foram os homens que produziram e que Deus está alheio a tudo isso. Nós consideramos ou esquecemos quem é o Senhor em meio a situações difíceis. Eu lembro dos apóstolos, dos discípulos, quando Jesus foi morto e sepultado e as mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para visitar o corpo de Jesus e para preparar aquele corpo com perfumes e especiarias. E ao chegarem naquele lugar e não encontraram o corpo de Jesus, elas haviam esquecido das promessas. No meio das provações, nós somos tentados a esquecer de quem é o Senhor. No meio das provações, nós somos tentados a esquecer da veracidade das palavras de nosso Deus, da presencialidade dEle nas nossas vidas. Naquelas circunstâncias, aquelas pessoas também foram tentadas e caíram nessas circunstâncias. Eles esqueceram das promessas de ressurreição. E o que veio logo à mente daquelas mulheres? Roubaram o corpo do nosso Senhor. Os discípulos, de igual modo, também, não encontrando o corpo de Jesus, não lembraram das promessas. Mas é necessário, irmãos, afirmar em nosso coração, no meio das provações, o que nós sabemos a respeito de Deus, o que nós sabemos a respeito das Sagradas Escrituras, relembrarmos, sermos repetitivos, crermos que Ele está completamente no controle de toda a situação. Sabemos disso, reafirme isso no seu coração. E Deus nos dá exatamente o que nós precisamos. É Deus quem suporta, sustenta as nossas vidas, como o apóstolo Paulo diz escrevendo a primeira carta aos Coríntios, que Deus é fiel e que não manda para a gente uma provação além das nossas forças e que essas provas, ao mesmo tempo, Ele sustenta as nossas vidas. É Deus quem nos supre no meio das provações, de alegrias ou tristezas, provações e vitórias. É Deus quem está no controle das circunstâncias e nós precisamos lembrar disso, do que nós sabemos no meio da provação. E ao lembrarmos e reavaliarmos as provações, ao avaliarmos e relembrarmos o que nós sabemos, também é necessário fazer uma pergunta e sondar ao nosso coração no meio das provações e perguntarmos qual é o propósito disso que nós temos vivido. E aí eu lembro de Paulo falando aos filipenses, quando ele ora pelos filipenses no capítulo 1, pedindo que eles cresçam em entendimento, que eles cresçam em discernimento. É necessário, em meio às provações, termos discernimento, irmãos, e procurarmos entender qual é o propósito de Deus em meio a tudo isso.
porque Deus não manda nenhuma provação, Deus não permite que chegue até nós nada despropositadamente. E Tiago fala isso. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela tem um propósito. Ela produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação da nossa fé, a gente deve entender que nós somos testados. O crente é testado no sentido de passar por um processo de purificação, por um processo onde a sua fé está sendo depurada, de modo semelhante ao que acontece com o ouro, como diz Pedro em sua primeira carta. Então nós temos consciência de que as provas, elas visam um fim proveitoso. As provas, elas visam um afirmar, um avaliar, não que Deus não nos conheça. Deus conhece a nossa fé, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós não temos competência ou habilidade por nós mesmos. Por isso que Ele mesmo é fiel e supre. Mas esse Deus, Ele prova a gente, para a gente muitas vezes conhecer a nossa fé. É interessante lembrarmos de uma das provações mais marcantes da história, pelo menos para mim, quando eu leio o livro de Gênesis, e eu vejo Abraão sendo provado a entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E é fantástico ver aquela frase de Deus ao término daquela provação. Não foi uma aprovação de perseguição, como no caso de Tiago, nem é uma aprovação como temos vivido por um ser invisível e que mina a vida, mina a economia, mina as expectativas, a esperança, os músculos das pessoas. Não, era uma aprovação totalmente diferente. Mas o fim daquela aprovação era tão somente para que Abraão tivesse conhecimento da fé mesmo que ele possuía, para que a fé dele fosse aperfeiçoada. A aprovação da nossa fé, ela tem um propósito. O fogo, ele prova o ouro com um propósito, é torná-lo mais puro, é submetê-lo àquele processo de purificação, de remoção de impurezas, de santificação, de aperfeiçoamento. E é tão fantástico nós olharmos para essas palavras de Pedro na sua primeira carta. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 6, Pedro diz a mesma coisa que Tiago: meus irmãos, exultai, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. A aprovação da fé, ela tem um propósito. E assim como o ourives, ele remove aquelas impurezas do produto, da prata ou do metal ou do ouro, Deus também purifica do pecado a fé daquele que crê. É interessante o versículo 4, que ele nos chama que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada a nossa fé, ela produz perseverança. A perseverança é a qualidade de permanecer firme no propósito, de permanecer focado ou continuar esperando. E é interessante que a aprovação, ele diz no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, porque as provações, elas exigem de nós paciência. Nós vamos encontrar isso em todo o tempo. Ela precisa completar a sua ação em nossa vida, ela exige de nós que esperemos. Nós precisamos esperar pela ação de Deus, nós esperamos esperar pela concretização de suas promessas, nós precisamos ter paciência no meio de tudo isso, paciência no nosso confinamento, paciência nesse tempo que temos vivido, para que possamos desfrutar do verdadeiro propósito disso que temos vivido, ou das provações que enfrentamos em nossas vidas. O fim, ele diz no versículo 4, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso não quer dizer que nós vamos alcançar a perfeição aqui e agora, ao término da pandemia, ou ao término da enfermidade, ao término do tratamento da doença, ao término do pagamento da conta, da dívida. Não, a ideia de perfeição é aquela ideia levantada por Paulo lá em Filipenses também. É a ideia de progredirmos em maturidade, e só atingiremos essa maturidade quando alcançarmos, ou quando no dia da ressurreição final, quando o nosso corpo corruptível se transformar em um corpo incorruptível. Mas as provações, elas vão contribuindo, como diz esse texto. Ela vai nos tornando íntegros, inteiros, com todas as partes funcionando, com todas as partes agindo. E como diz o apóstolo, em nada deficientes ou nada faltando. As provações, elas têm um propósito, não só de remover as impurezas, mas também de nos habilitar a crer e a exercitar a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Tiago, nestes breves versículos, que introduz um parágrafo muito maior e muito mais longo, eu queria me deter apenas esses quatro versículos para a gente pensar nisso. Nós precisamos ressignificar o que nós temos vivido
entender o que nós temos vivido e não somente isso, tirar proveito do que nós temos vivido, desse tempo de reclusão, desse tempo de afastamento. Nós precisamos entender como uma prova. Deus tem provado a nossa fé, Deus tem nos chamado a atenção, e é necessário, irmãos, que nós avaliemos o nosso coração, sondemos a nossa mente, busquemos o entendimento do que nós temos vivido. Nós precisamos avaliar essas circunstâncias e considerarmos essas circunstâncias não da perspectiva econômica, não da perspectiva politicamente correta, não da perspectiva emocional. Nós precisamos avaliar o que temos vivido da perspectiva da fé e entendermos que Deus tem um propósito com o que nós temos vivido. Nós precisamos avaliar esse período e todo esse sofrimento e toda essa expectativa que vive o mundo nos nossos dias na perspectiva de Deus, porque nada chega a nós por acaso. Tudo vem da mão de Deus. As circunstâncias difíceis também vêm da mão de Deus. Nós podemos olhar para toda a história bíblica e percebermos isso. Mas como nós temos olhado para esse tempo? Somente da perspectiva humana, somente pelo pavor humano. O que nós sabemos tem sido trazido à memória nesses tempos que temos vivido. Nós precisamos, irmãos, reafirmar em nosso coração. E este é o tempo da gente relembrarmos a soberania do nosso Deus e afirmarmos ao nosso coração que muitas vezes se rebela contra o Senhor e quer ser Senhor das circunstâncias. E não lembramos da nossa responsabilidade, como o Provérbios 16 lembra sempre para a gente, e eu gosto de lembrar disso. Nós somos seres responsáveis, em algum sentido autônomos. A rebelião do pecado é quem nos faz nos rebelar contra Deus e querermos autonomia de Deus, independência de Deus. Mas essas circunstâncias, elas têm servido para a gente avaliar isso no nosso coração. O quanto nós temos tentado ser independentes de Deus e governar as nossas próprias vidas, pelos nossos próprios esforços, e nos frustramos em situações como essas, porque constatamos isso. Nós não temos direito sobre nós mesmos. Nós não temos autoridade sobre nós mesmos. É o Senhor quem comanda as nossas vidas. É o Senhor quem está acima de nós. Qual é o propósito que nós temos vivido? Eu volto a perguntar. Nós somos testados com um propósito. A igreja do Senhor está sendo testada por esse período de afastamento, de privação da comunhão dos santos, de privação do culto público. A igreja está sendo provada e nós precisamos sair dessa prova aprovados. Nós não podemos nos entregar a nós mesmos, a nossa criatividade. Nós precisamos voltar para a Escritura, avaliar o nosso coração diante da palavra de Deus e sairmos disso aprovados, perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Queridos, caminhando para o final dessa reflexão, eu queria convidar você a pensar como você tem encarado esses dias. Que valores orientam as suas concepções, o seu coração? Será que você é avaliado meramente por uma ideologia política e você só consegue viver essa guerra desses dias? E é o governo contra o governo, a direita contra a esquerda, é assim que você avalia esses dias? Você avalia esses dias valorizando o conforto e por isso você só vive tribulação e perturbado porque não consegue encontrar conforto? Quem valoriza as coisas materiais e físicas, mais do que as coisas espirituais também, não pode ter por motivo de alegria o passar por essas provações. Viver apenas em função do presente, sem pensar no futuro, vai fazer com que essas provações e tribulações nos tornem amargurados e não aperfeiçoados. Por isso eu queria convidar você nessa noite a pensar numa perspectiva bíblica, numa perspectiva de fé, ao invés de pensar somente no seu conforto pessoal, que tem levado você para cada vez mais distante do Senhor e para as tribulações. Você só avalia numa perspectiva física ou numa perspectiva presente, limitada apenas a esse tempo. Nós precisamos reavaliar o coração e ressignificar as circunstâncias que temos vivido. Precisamos encarar esses dias pelos olhos da fé. E só assim nós poderemos nos beneficiar desses dias, dessas verdades que são apontadas na palavra, desse aperfeiçoamento. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, correr para junto do Senhor e lembrarmos que Ele é um Deus misericordioso, amoroso, é um Deus que suporta, é um Deus que nos sustenta e somente Ele é quem pode nos fazer passar seguros por essas circunstâncias. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, irmãos, em meio a tudo o que temos vivido, avaliar toda essa circunstância, ressignificar o que temos vivido e encararmos isso com alegria, não com alegria por perspectivas humanas, mas pelas perspectivas que a nossa fé nos dá. Lembrando que todas as coisas cooperam para aqueles que dedicam suas vidas para fazer a vontade do Senhor, que amam ao Senhor.
Vamos ouvir um cântico com o pastor Luciano e logo depois vamos orar, pedindo graça a Deus para que o nosso coração seja ensinado pelo Senhor, para que encontremos no Senhor essa rota, esse caminho, essa fuga. Oremos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque ao termos as nossas vidas alcançadas pelo Senhor, o Senhor não mudou somente a nossa perspectiva da eternidade, mas também a perspectiva do que vivemos aqui e agora, a perspectiva da vida, dos sofrimentos, da alegria. E nós consideramos tudo isso na perspectiva da Tua Palavra, Senhor. E que o Senhor Deus nos ajude, nos oriente, nos sustente, para que possamos, Senhor, de fato, encarar todas essas circunstâncias adversas que temos vivido no presente, e todas aquelas que nos assaltarem, Senhor, até o grande dia da volta do Senhor, uma perspectiva como a Tua Palavra nos ensina, a considerarmos como motivo de alegria o passarmos por várias provações, porque nós sabemos quem é o Senhor, e nós sabemos qual é o propósito de cada provação que vivemos, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado pelos dias que temos vivido, Senhor, que possamos encontrar no Senhor refúgio, abrigo e o verdadeiro tesouro das nossas vidas. Que, Pai, se estávamos vivendo de um modo, Senhor, alheio à Tua vontade, alheio aos Teus propósitos, Senhor, que o nosso coração seja convencido e possamos ser tomados de arrependimento genuíno, Senhor, e possamos nos voltar para o Senhor, ó Deus, arrependidos e contritos. Se não estávamos, Senhor, tratando a Tua Palavra com respeito, ou o dia do Senhor com o devido respeito, Senhor, também nos esclarece quanto a isso. Se não estávamos remindo o nosso tempo de um fútil procedimento, ó Pai, também nos orienta, Senhor. Mas, Pai, o que nós queremos em meio a tudo isso, Senhor, é entender essas circunstâncias e alcançarmos o fim planejado pelo Senhor no final delas, Pai. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos ter a nossa fé aperfeiçoada. Nós queremos te servir com integridade, Senhor, sem deficiências. Por isso te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha em socorro da Tua igreja, Senhor. Venha em socorro de cada crente que está, ora, parado com a sua família, Senhor, concentrado neste momento de adoração ao Senhor. Que, ó Deus, possamos ser tomados pelo Teu Santo Espírito e conduzidos a um arrependimento genuíno, Senhor, a uma volta genuína para o Senhor, para que o Senhor seja o valor mais precioso das nossas vidas, para que o Senhor seja o Deus das nossas vidas e vivamos as nossas vidas, Deus, honrando o Teu nome, não tomando o Teu nome em vão, valorizando, ó Pai, a Tua Palavra, valorizando o dia do Senhor, o dia de adoração, honrando o nosso próximo, Senhor, amando-o como amamos a nós mesmos ou como amamos ao Senhor. Ó Deus, sustenta a Tua igreja, Pai, esclarece a nossa mente de todo engano, conduz-nos a toda a verdade e enche o nosso coração, de modo que não haja espaço para mais nada, Senhor, que possamos Te amar e Te honrar com as nossas vidas, que a Tua Palavra, Senhor, ela norteie a nossa vida, que possamos essa semana, Senhor, viver o nosso dia, os nossos dias, Senhor, honrando ao Senhor, que sejamos tomados e conduzidos por Ti. Sustenta-nos, Deus, no meio dessa provação que temos vivido, que o povo tem vivido mundialmente, que a igreja do Senhor permaneça firme no Senhor, que as provas e as avaliações que vêm, ó Deus, possamos ser aprovados nelas. Ó Pai, dispensa sobre a igreja do Senhor a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, o sustento do Senhor e a alegria do Senhor nas nossas vidas. Que possamos em Ti nos regozijar e nos congratular. Em nome de Jesus. Amém.